Muita gente pode estranhar que eu usei uma das aulas do nosso intensivão para falar de um procedimento tão específico que é a cidadania italiana por eleição. Mas, infelizmente, é uma situação muito mais comum do que eu gostaria que ela fosse e que ela conflita exatamente porque existe uma diferença cultural e burocrática entre o que acontece no Brasil e o que acontece aqui na Itália. Então algumas pessoas elas ficam bugadas, tipo, tá, mas por que é assim? Então nessa aula eu resolvi incluir uma aula específica sobre isso na nossa penúltima aula para falar sobre cidadania por eleição. E o que é a tal da eleição da cidadania italiana? A gente comentou dela lá num vídeo sobre possíveis impedimentos do reconhecimento. E quando ela é necessária, tá? Quando não houve a declaração explícita do genitor que transmite a cidadania para a pessoa e também não houve o casamento dos pais. Então aqui, essa é a frase que eu utilizei aqui. Então a eleição da cidadania italiana ela é necessária quando o filho não foi declarado pelo genitor e também não houve o casamento. Lembra que eu falei lá que, olha, existe ainda uma possibilidade, caso o genitor esteja vivo, de resolver este problema, que é através de uma tal de cidadania por eleição, e que num vídeo futuro, numa aula futura, eu vou falar mais sobre isso. Esta é a aula em que a gente vai falar sobre isso. Então, o filho não foi reconhecido na minoridade, não houve o casamento dos pais, e ele foi reconhecido ou adotado na maioridade. Vai fazer sentido, tá? Vamos lá. Exemplo comum. Normalmente, o pai não foi casado com a mãe. O pai no Brasil é quem declara a criança, mas a linha da transmissão é pela mãe. E a mãe não foi a declarante. Aqui já começa a primeira diferença substancial entre Brasil e Itália. Aqui na Itália não existe isso de vir só uma pessoa declarar a criança. Aqui o costume, o hábito, a cultura é ambos os pais irem. Normalmente eles vão juntos com a criança. Aqui na Itália normalmente você tem 10 dias para declarar a sua criança. Então o que acaba acontecendo é que eles saem da maternidade lá, sei lá, no 5º dia, 6º dia, sei lá quando, mas até os 10 dias eles vão juntos, levam a criança no comune. Normalmente os comunes, a grande maioria dos comunes são pequenos, então todo mundo se conhece, aí apresenta a criança pro oficial, que todo mundo conhece o oficial, e faz a festa. E meu Deus, olha só, nasceu o Matteo, nasceu a Giovanna, nasceu o Giuseppe, que belo, de good. Então, essa é a principal característica. Ambos os genitores vão declarar a criança aqui na Itália. Não existe isso. E o genitor que não foi nem pode ser nominado. Um genitor não pode dizer, não, mas eu sou filho de fulano e cicrano. Não, mas se cicrano não está aqui, você não pode dizer que é filho de cicrano. Cicrano tem que estar aqui. Então, eu não posso colocar só o nome de uma pessoa num ato. Então, eu não posso nominar esse outro genitor. E tem, além de tudo, a estranhíssima situação em que a mãe tem a prerrogativa aqui na Itália de escolher não ser nominada no ato. Como assim, Fábio? Sim. Se por algum motivo a mãe pode dizer, não, eu não quero aparecer na certidão de nascimento do meu filho. Tá bom. Não precisa explicar o porquê. Se você não quer, não quer. E aí ela não é nominada no ato. Então, veja, é por essas e outras que as regras são diferentes. E como a gente está falando sobre cidadania italiana, as regras em relação à cidadania italiana, à nacionalidade italiana, é a legislação italiana. A legislação do Brasil, ela não se sobrepõe à legislação italiana. Então é importante que a gente saiba disso, tá bom? O que diz o consulado? O que é a eleição da cidadania italiana para filhos naturais? E aqui, importante, tá? Filho natural é como é chamado aquele filho que nasce fora da constância do casamento dos pais. Então, antigamente se utilizava filho legítimo e filho natural. Filho natural é o famoso que muito antigamente se utilizava, o filho bastardo, que era um filho cujos pais não eram casados quando ele nasceu. Então, chama-se de filho natural. Então, aqui o consulado diz o seguinte, o texto diz, caso o filho seja reconhecido
na escritura pelo genitor que lhe transmite a cidadania após a maioridade, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, este tem 1 ano improrrogável da data deste reconhecimento para assinar um termo específico neste consulado para a eleição da cidadania italiana nos termos da Lei 91 de 5 de 2 de 92. Caso contrário, ele não vai ter direito à cidadania italiana. Aconselhamos, portanto, que o interessado maior de idade, que ainda deve ser reconhecido pelo genitor italiano, seja somente através da análise dos documentos por este consulado para evitar que o prazo expire. Ressaltamos que existe um pagamento no valor de 250 euros. Bom, vamos lá, vou explicar. Deixa eu ver se eu coloquei o próximo. A legislação italiana diz o seguinte: se o italiano é filho de italianos, nasceu na constância do casamento ou foi declarado pelo pai, se ele foi reconhecido na menoridade ou houve o casamento dos pais, uma das duas coisas, ele é filho legítimo, não precisa fazer nada. Agora vamos voltar lá naquela situação. A pessoa... Cadê? A pessoa nasceu... Então vamos imaginar que você nasceu. O seu pai te registrou, mas quem transmite a cidadania é sua mãe. Pela legislação italiana, a sua mãe nunca te declarou como filha. Porque na sua certidão de nascimento, somente o seu pai esteve presente e ele só disse: ela também, essa pessoa, é filha também lá da minha esposa ou da minha companheira, já que eles não são casados, da minha companheira ou da fulana de tal. O fato de constar o nome da mãe não é suficiente para a legislação italiana. Ela não pode levar em consideração que essa criança é filha legítima. Então, eles não consideram o filho como filho legítimo. E o que acontece? Existe uma forma de resolver isso, que é uma declaração, uma escritura de maternidade, uma declaração de maternidade. Então, você que sua mãe, nesse caso hipotético, não te reconheceu, ela pode ir junto contigo em um cartório e lá fazer a declaração de maternidade. E aí resolve o problema? Pela metade. Por quê? Porque deixa de ser, como é um reconhecimento de maternidade feito na maioridade, e o consulado deixa bem grande a palavra maioridade, a gente sai da lei sobre cidadania italiana e iuris sanguinis por filiação e vai para uma outra lei, que é a lei que diz respeito a cidadãos reconhecidos ou adotados na maioridade. Se tudo acontece na minoridade do filho, é considerado filho legítimo. Se é feito na maioridade, mudam-se as regras. E aí a regra aqui é o seguinte: quando o filho é reconhecido através de uma escritura pública, onde vocês vão juntos no cartório e fazem essa declaração, existe 1 ano a contar da data desse reconhecimento para você fazer o seu processo. Se passar desse ano, acabou o direito. Não existe mais o direito. O direito termina, acaba, pluft. E o que o consulado diz, o que eu também vou te dizer, o que a gente vai recomendar? Quando este é o caso, a recomendação é: primeiro, o pai ou a mãe tem que fazer o seu próprio reconhecimento. Só depois que o reconhecimento for feito, que aí sim vocês vão juntos no cartório e fazem a escritura, porque aí nunca vai ultrapassar de 1 ano a contar da data do reconhecimento. Então, na prática, o genitor que te transmite a cidadania tem que obter o reconhecimento dele. Normalmente vem para a Itália para fazer o processo, que aqui é mais rápido, ou entra na fila do consulado, mas o fato é, não é feito em conjunto. Você que não teve nem o genitor que transmite, nem o casamento dos seus pais, você tem que esperar que este genitor que te transmite, mas não te declarou, que tenha a cidadania reconhecida primeiro. Porque aí sim, ele é cidadão iuris sanguinis, ele é cidadão desde o nascimento. Então, como ele não te reconheceu na menoridade, nem através do casamento, nem através da declaração explícita, você não é mais iuris sanguinis, você é a eleição de cidadania italiana. Então, ele faz o processo dele primeiro. Depois que obtém o reconhecimento, vocês têm que ir juntos, porque a legislação italiana diz que filhos reconhecidos a maiores de 14 anos têm que também aceitar a declaração, este reconhecimento, tem que dar o aval. Então, após o reconhecimento, o genitor e o requerente devem ir juntos a um cartório e fazer a declaração de maternidade ou paternidade, também tem que ser traduzido e apostilado.
aí sim estes documentos podem ser apresentados, seja através do consulado, que nunca vai ser, porque vai passar de um ano, vai perder o direito, e as pessoas acabam vindo para a Itália. Quais são os documentos que são apresentados? Certidão de nascimento do requerente interteor traduzido e apostilado, declaração de maternidade, a escritura que vocês foram no cartório juntos para fazer também traduzido e apostilado, a certidão de nascimento do genitor que obteve o reconhecimento primeiro, precisa de um documento do genitor, então normalmente é o extrato per assunto dell'atto di nascita, porque eu disse, a legislação é outra agora, não é mais iuris sanguinis. E o boletino de pagamento de 250 euros, acho que até tenho isso, tem aqui o modelo do boletino. É isso. Então, assim, estes são os documentos. Na prática, como isso funciona? Você vai até o ficha de Estado Civil do Comune, você vai solicitar sua residência exatamente como eu te ensinei ao longo deste curso, vai aguardar a confirmação pelo Vigile. Quando você já é residente aqui na Itália, você vai apresentar esses documentos que eu falei agora há pouco. Sua certidão de nascimento, a escritura pública de maternidade traduzida e apostilada, um documento da sua mãe ou do seu pai comprovando que ele é cidadão italiano já reconhecido, o boletino do pagamento, né, o valor do boletino de pagamento, que é esse boletino aqui, e o Comune, então, vai pedir para você fazer, normalmente eles vão te dar esse documento, que é a dichiarazione di volontà per l'elezione della cittadinanza italiana. E aqui tem uma vantagem para quem é eleição e não iuris sanguinis, não existe espera de não renúncia. Basicamente, fez tudo isso, é só esperar a transcrição da certidão de nascimento. Se o Comune demorar 3 dias para fazer a transcrição da sua certidão de nascimento, é 3 dias que você já é cidadão italiano reconhecido. Que eu até brinco, né? Retira o extrato, solicita a carta de identidade e dá o bilhetinho. Então, é diferente o processo. Perceba que é um processo de burocrático diferente. Enquanto o iuris sanguinis vem, fixa a residência, as 4 primeiras coisas são iguais, né? Você se apresenta, você solicita a residência, você aguarda a visita do Vigile e você protocola os documentos. Aí o iuris sanguinis aguarda a não renúncia do consulado, quando chega ele faz a transcrição dos documentos e o resto. E não tem pagamento de taxa, só tem uma marca da bolo de 16 euros. Já quem tem que fazer por eleição, aguarda, faz tudo isso, protocola esses documentos que são documentos diferentes, porque agora não é mais a linha inteira dos documentos, porque realmente é certidão do seu genitor, que não te transmitiu, não fez a declaração para você, direta quando você nasceu ou na sua menoridade, a declaração de maternidade ou paternidade que vocês foram juntos fazer no cartório, o pagamento do boletino, a sua certidão de nascimento e basta. E aí lá vão te dar a declaração de voluntário para você assinar, assinou, espera a transcrição, acabou o problema e você consegue o reconhecimento da sua cidadania italiana. Perceba, foi necessário criar essa aula especificamente porque tem muitos casos assim. Tem muitos casos em que as pessoas não foram declaradas pelo genitor e não foram casadas civilmente, foram juntadas ou por algum motivo. E veja, se a pessoa está viva, ok, a gente resolve. Se a pessoa já é falecida, não há o que fazer. Fábio, mas eu posso entrar na justiça? Não tem como, não houve a transmissão. Pela legislação italiana, não houve a transmissão. Então, se você pega a sua pasta de documentos, o seu bisnono não foi casado com a sua bisnona e o declarante do filho foi o capataz da fazenda e eles já faleceram, não tem mais o que fazer. A linha foi interrompida naquele momento. Você pode entrar via judicial? Claro que pode. Todo mundo pode tentar reparação de algum dano juridicamente. Mas as chances são que, se for respeitada a legislação italiana, não tem o que fazer. Uma outra coisa, tem gente por aí dizendo, não, mas não precisa que o genitor que não transmite faça o processo de reconhecimento primeiro. Basta que ele faça a declaração de maternidade ou paternidade que as coisas se resolvem. Não é verdade. Mostrei o texto do consulado, mostrei o texto, existe a legislação, a própria lei que rege a transmissão da cidadania italiana, que é a 91/92, ela deixa claro que reconhecimentos na maioridade deixam de se tratar de iuris sanguinis e passam a se tratar de eleição da cidadania italiana.
Aí eles começam, aí tem o parágrafo. Como é feito o processo de eleição da cidadania italiana? E aqui é essa parte que eu falei para você. Os documentos a serem apresentados são esses. Na prática tem que ser feito assim. E é assim que é, tá bom? Então, eu espero que você não caia nessa situação, porque é muito mais trabalhoso. Muitas vezes tem que convencer a mãe, ou o pai, ou a pessoa a vir para a Itália fazer o processo. Já, assim, uma coisa é a gente querer vir, outra coisa é convencer uma mãe, convencer uma pai que tem a sua vida e não necessariamente vai querer fazer esse trabalho. Então, conheço pessoas que acabaram não conseguindo reconhecimento porque não conseguiram convencer o pai ou a mãe. Se for o seu caso e não conseguir convencer, pelo menos faça a inscrição desse pai e dessa mãe no consulado italiano, porque uma hora vai chegar a vez e aí ele vai conseguir o reconhecimento. Depois do reconhecimento, você consegue então fazer seu processo de forma autônoma por eleição. Se o genitor já for falecido, sinto muito, por essa linha não ter mais o direito. Espero que você tenha uma outra linha que te dê o direito. Mas eu não podia deixar de fazer essa aula porque eu sei o quão ela vai ser importante para todos vocês que têm essa condição aqui. E pelo menos ainda existe uma luz no fim do túnel, que o genitor faz a cidadania e depois você faz por eleição. Beleza?